Chegou ao fim a famosa guerra dos consoles, a Microsoft dessa vez abrindo mão do seu Xbox Series X. Tomar um cafezinho aqui com vocês. Isso é um assunto importante, eu queria dar minha opinião. A guerra dos consoles não é uma coisa ruim, na verdade é uma forma da indústria se movimentar e cada uma empresa, trazer o seu melhor. A gente vai ficar agora num mato sem cachorro, vou usar esse termo, porque agora somente a Sony dominando praticamente todo o mercado. A gente está vendo aí como é que realmente está essa geração, mas pior ainda está para o fã do Xbox, onde, na minha opinião, não só a maior inimiga do console Xbox foi a Microsoft, mas também a fanbase do Xbox. Veja, no momento tão complicado dessa geração, que muitos acham que é a mais fraca, e eu não discordo, realmente, tá tendo uma falta ali de grandes jogos que realmente mostram o diferencial. Na minha opinião, eu acho que a Sony ainda consegue entregar aí uma gestão de jogos lançados no seu console PlayStation, mesmo trazendo realmente, sim, muitos remasters e remakes, faltando aquelas novas IPs. Seus estúdios ficaram aí praticamente 4 anos parado, trabalhando em coisas que a gente até hoje não viu, por causa daquela ideia maluca de investir em jogos como serviço. Mas pior ainda tá o Xbox, porque desde que ele foi lançado, a Microsoft vem minando aquela proposta de você comprar o Xbox. Não há necessidade de você comprar o Xbox. Conforme vocês sabem, em todo comercial que a Microsoft faz, ela diz que uma TV é o seu Xbox, o PC é o seu Xbox, o seu celular é o seu Xbox. Isso é ruim para a indústria, porque o Xbox criou sim uma base de fãs muito grande. Me admira a Microsoft, que desde que ela entrou no mercado em 2001, ela foi pioneira em muitos fatores que evoluíram a ideia de um videogame. Hoje, se a Nintendo e a Sony tem uma loja para você comprar jogo, tem DLC, complemento de jogo, opções de você salvar o jogo dentro do videogame com mais espaço de memória, isso é graças à visão muito além do mercado que a Microsoft teve lá em 2001, quando ela lançou o primeiro Xbox, que já vinha aí com uma conexão de rede, já vinha com HD interno, que você podia gravar o jogo, salvar jogos, A própria ideia do Xbox Marketplace, que trouxe aí essa ideia de jogos digitais, jogos arcades, que hoje a gente conhece como jogos indies. Então a Microsoft teve um passo muito importante na geração, mas ao mesmo tempo, nos últimos 10 anos, ela vem minando a sua proposta console de videogame e toda tentativa, meus amigos, que ela faz para melhorar a visual, contar uma nova história para tentar atrair o público para olhar para o Xbox, comprar o Xbox, ao mesmo tempo ela dá uma rasteira. E como eu falei, a própria fanbase do Xbox atrapalhou muito nisso, apoiando, aplaudindo, aceitando todas essas propostas que a Microsoft dava como uma ideia de tipo, não, aqui você tem o melhor, aqui você vai encontrar os melhores games. E até hoje a gente não viu os melhores games. A Sony também não fica por trás não nessa geração, eu não estou passando pano na Sony, mas pior do que tudo foi o Xbox. Imagina que em 2020 a Microsoft lança um console que chegou completamente sem jogo. E até hoje, 5 anos depois praticamente, eu ainda não vi um jogo que eu fale assim, meu Deus do céu, isso é uma evolução, vou comprar um Xbox. Mas no momento tão crítico da marca Xbox, a gente viu aí que recentemente a Microsoft decidiu aumentar os preços do Xbox. Com a apresentação do PlayStation 5 Pro, eu vi muita gente dizendo que era um console desnecessário e até mesmo desrespeitoso. Desrespeitoso é isso que a Microsoft fez agora, que com um preço absurdo desse sugerido e com um console que se tornou totalmente desnecessário até pela propaganda da própria Microsoft, quem vai gastar dinheiro comprando um Xbox Series X hoje, gente? Eu não vi em 2024, em 2023 também, a Microsoft fazendo promoções agressivas, baixando bastante o preço dos seus consoles, como por exemplo a Sony fez. Nessa época até o Phil Spencer teve aqui no Brasil e veio, foi embora e não falou nada. Foi, na verdade, aumentar o preço na época até do Xbox Series S, que seria o console mais baratinho. Ou seja, todas as decisões que a Microsoft vem tomando nesses últimos anos é para afundar a marca Xbox. E vocês estão vendo aí na tela que isso reflete negativamente no mercado. A gente vê que muitos produtores de jogos não estão querendo trazer nem seus jogos para o Xbox, porque primeiro, tem o Xbox Series S, que realmente já é um problema para computar ele ali e o jogo sair rodando, visto que os jogos estão ampliando, está melhorando a qualidade, tem novos recursos e eles têm que trabalhar diminuindo bastante coisa para ainda rodar. Mas não seria um problema se o Xbox vendesse, se tanto o Xbox Series S e o Series X vendesse.
Quer console mais fraco que o Nintendo Switch? E a gente viu que vários fabricantes portaram seus jogos, como por exemplo The Witcher, até a Nintendo lançou um vídeo agora recente comparando o Hogwarts Legacy no novo Switch 2, né, com o Switch antigo. Gente, é uma vergonha aquilo, um jogo embaçado, todo granulado, não falta, até meio serrilhado, quadrado, né, parecendo até jogos de 360, bem fraquinho, e a Nintendo consegue. O Nintendo Switch foi um sucesso, mas por quê? A estratégia de uma empresa que coloca um console para vender é lançar jogo. A Microsoft lançou nos últimos 14 anos, vamos dizer assim, um monte de controle. Se a quantidade de controle que ela lançasse de jogo, valeria a pena você fazer coleção de controle. Ou seja, olha a mentalidade da Microsoft. Como eu falei, alguns produtores de jogos não estão nem mais considerando lançar seus jogos no Xbox. E aconteceu isso recentemente com a Capcom, que lançou Resident Evil 4 Remake, né? Um sucesso da Capcom aí para o PlayStation 5, Xbox Series, né? E lançou uma versão para o PlayStation 4, mas não fez o port para o Xbox One. Poxa, mas teve tanta gente, foram mais de 60 milhões de pessoas que compraram o Xbox One na época, não valeria a pena? Não, porque não vende, não ia entrar no Game Pass. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Então eu não estou aqui metendo pau na Microsoft. Eu estou dizendo que a Microsoft, por si só, minou a ideia de ter um console. E mesmo que o Phil Spencer venha com essa falácia dele, dizer, não, mas a gente vai lançar um novo console, aguardem, que a gente vai dar um salto geracional. Gente, para que lançar um Xbox se a própria Microsoft mina seu console? E como eu comentei ali, a própria comunidade Xbox também é tóxica e acaba atrapalhando mais ainda a ideia de se ter um Xbox. Numa geração como essa, eu até vi aí o caso do Lorde, que ele comprou o Forza Horizon 5, né, para jogar ali no PlayStation, fez uma live, em algum momento da live travou, o jogo desconectou. Cara, a comunidade brasileira de Xbox, aqueles fanboys mais loucos, né? Não tô dizendo que é todo mundo, foi lá e começaram a criar um vídeo dizendo que o cara tava usando conta compartilhada, e ele teve que fazer um vídeo se explicando, mostrando que ele comprou o jogo, que isso era um problema de bug que tava dando. Outras pessoas, até em outros países, comentaram que tava jogando e o jogo desconectava, ele tava inclusive logado, enfim. Olha o estado da comunidade do Xbox aqui no Brasil. Então, ao invés de eles pegarem e criticarem e querer algo melhor da Microsoft, não. Eles abaixam a cabeça, aceitam tudo que a Microsoft oferece e a gente chega agora nesse êxodo, o Xbox perdendo totalmente a sua relevância, a Microsoft tentando outros caminhos para monetizar, tentando colocar tudo no Game Pass. Vocês viram aí que nem a compra de Call of Duty ajudou a Microsoft a atingir a meta de milhões de inscritos. Claro que deu aquele boom quando estreou o Call of Duty em 2024 no Game Pass. Muita gente assinou o Game Pass, mas é uma assinatura. Você pode não ficar lá. Você pode assinar, jogar um mês e ir embora. Quantas gente que eu conheço, meus amigos, que fazem isso? Assina o Game Pass por um mês, joga aquele joguinho lá, ou que interessante, né? Outra coisa também, só notícia ruim. Aí, uma bateria de gente sendo demitida, mais de 6 mil funcionários e atacando exatamente direto o pessoal do Xbox. Por quê? Porque ela precisa se reorganizar. E essa guerra de console que tinha é uma competição entre Sony e Microsoft, né? Por poder, por qualidade, fazia com que a Sony criasse realmente experiências exclusivas para o PlayStation e forçasse também a Microsoft a criar experiências exclusivas para o Xbox. Eu sempre falo isso, tanto é que muita gente fica chateada com o que eu falo, mas é a verdade. Eu acabei optando pelo PlayStation 5 nessa geração, já tô até com o PlayStation 5 Pro, gostei pra caramba da proposta da Sony, porque a apresentação dela foi muito mais direta e dinâmica. E mesmo a Sony, os estúdios do PlayStation, deixando a desejar em jogos, quem comprou um PlayStation 5 nessa geração, desde 2020 tem coisa nova para jogar. Seja jogo que chega exclusivo no PlayStation, como foi o caso aí de Silent Hill 2, um clássico da era do PlayStation 1, né? Que brilhou, fez a Konami reviver aí no mercado de videogames. Hoje ainda é um console exclusivo de PlayStation. O próprio Final Fantasy, né, também outro console exclusivo de PlayStation, que vai chegar para o Nintendo Switch 2, essa versão do Final Fantasy VII Remake. Mas até hoje não foi anunciado nada para o Xbox. Eu acredito que também vai chegar. Mas por que isso acontece? Porque o Xbox não vende. E as fabricantes de jogos, as produtoras de videogame, já veem ali que vai ser difícil ganhar dinheiro dentro de uma plataforma que a proposta inicial é assine o Game Pass. Então, se o jogo não chega no Game Pass, o jogo não vai ter sucesso dentro do Xbox. E isso foi uma mentalidade criada pela própria Microsoft. A gente realmente está vivendo um momento de uma situação nessa geração que é muito complicada. Eu concordo com todos vocês.
realmente falta aquele jogo especial. Eu fiz até um vídeo recente aí, até como uma ironia, né, zoando um pouco aqui o pessoal da internet, onde eu coloquei ali um título, ele vai salvar a geração, né? O PlayStation 5 e GTA 6, né, vão salvar a geração. Claro que não é isso, a gente sabe que não é, mas o GTA vai vender mais aonde? No PlayStation, e a melhor versão do GTA, com certeza o PlayStation 5 Pro. Todas as imagens do jogo gravadas no PlayStation 5 base, é claro que quem tem o Xbox Series X vai ter aquela mesma qualidade, mas e o algo a mais? Tá no PlayStation 5 Pro, por isso que eu fiz aquela sátira com vocês. E vocês estão vendo aí na tela essa matéria aqui do Xbox Area, um dos maiores canais de YouTube de Xbox dos Estados Unidos, né? Eles comentando aqui que a Microsoft, inclusive, considera, né, abandonar a marca Xbox, e um dos motivos é a ânsia de particular da Microsoft estar presente em tudo quanto é lugar. Então a marca Xbox está tão negativada que mesmo a Microsoft lançando jogos, as pessoas podem, é Xbox, não, eu queria se fosse PlayStation. Então ela desvinculando os seus jogos desse monte de estúdios que ela comprou do nome Xbox, pode fortalecer ela no mercado do futuro, já que ela tem essa ideia de lançar tudo todas as plataformas. Então, quem tem Xbox vai ficar com o Xbox, mas no futuro tudo vai estar em todo lugar. Então, para que lançar um novo console? Para que o Xbox? Entendeu? Então, é um vídeo mais de desabafo da minha parte. Muito obrigado por você que assistiu. Não entenda que eu estou falando mal de Xbox. Muita gente aqui entra no canal e diz que eu passo desinformação. Desinformação são esses outros canais que fazem essa bagunçada toda na internet. Eu falo aqui como jogador de videogame, sempre gostei muito de Xbox, entendeu? E eu acho triste você vê que nessa geração eu não senti nenhum apelo de ter um Xbox. Eu até preciso comprar um Xbox Series X, porque eu trabalho com vídeos de TVs aqui, projetores. É ótimo testar um aparelho desse numa OLED, numa mini LED, num projetor. Ele realmente é um console muito capacitado, mas na ideia de jogar videogame, de ter jogos de lançamento, jogos de qualidade, realmente novas experiências, isso ficou a dever para mim na parte da Microsoft, que eu encontro melhor no PlayStation, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, muito obrigado pelo carinho e apoio de vocês, comenta aí o que vocês acham desse fim trágico do Xbox e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!